O espaço sempre capturou a imaginação coletiva da humanidade. Entre o panteão de corpos celestes que nos fascinam, Júpiter se destaca como o maior planeta do nosso sistema solar. Suas faixas vibrantes e a proeminente grande manchada vermelha tornam-no facilmente reconhecível. No entanto, há muito mais em Júpiter do que seu tamanho e a famosa tempestade. Nosso conhecimento cresceu exponencialmente com os avanços na tecnologia e na exploração espacial. Júpiter é um gigante gasoso composto principalmente de hidrogênio e hélio. Seu diâmetro é aproximadamente 11 vezes o da Terra e é tão grande que mais de 1.300 terras poderiam caber dentro dele. Apesar de seu tamanho, Júpiter tem o dia mais curto de todos os planetas, rotacionando em seu eixo a cada 9,9 horas. O campo magnético de Júpiter é o mais forte de qualquer planeta no sistema solar, criado por correntes elétricas impulsionadas por sua rápida rotação e pelo movimento do hidrogênio metálico em seu núcleo externo. As famosas faixas de Júpiter são, na verdade, zonas de alta pressão, caracterizadas por nuvens de cores mais claras, enquanto suas regiões mais escuras são zonas de baixa pressão. As cores vibrantes que vemos são devidas a diferentes tipos de nuvens. Cristais de amônia criam as faixas brancas, enquanto outros produtos químicos produzem tons avermelhados, acastanhados e amarelados. Quanto à grande manchada vermelha, essa característica icônica é uma região persistente de alta pressão na atmosfera, resultando em uma tempestade que já dura pelo menos 300 anos. A grande manchada vermelha é uma das características mais reconhecíveis de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Em seu ponto mais largo, se estende por 1,3 vezes o diâmetro da Terra, embora seu tamanho varie ao longo do tempo. Notavelmente, tem diminuído nas últimas décadas. A tempestade tem sido continuamente observada desde o final do século XIX, mas registros históricos sugerem sua existência por pelo menos 300 anos. A grande manchada vermelha está localizada no hemisfério sul de Júpiter, alinhada dentro de uma corrente de jato em movimento para o oeste chamada Cinturão Equatorial Sul. A cor vermelha da grande manchada vermelha ainda é um assunto de pesquisa. Acredita-se que a cor possa vir de moléculas orgânicas complexas, fósforo vermelho ou possivelmente compostos contendo enxofre, mas as reações químicas exatas que dão à mancha sua cor vívida permanecem um mistério. A tempestade gira no sentido anti-horário com um período de cerca de 6 dias. Curiosamente, a velocidade de rotação, o tamanho e a cor da mancha podem mudar, refletindo a complexa interação da tempestade com seu entorno. A longevidade da grande manchada vermelha é intrigante. Enquanto tempestades na Terra duram dias ou semanas no máximo, a grande manchada vermelha persiste há séculos. Essa longevidade é provavelmente devida à rápida rotação de Júpiter e à falta de uma superfície sólida, o que minimiza a dissipação da energia da tempestade por fricção. A grande manchada vermelha oferece uma janela para a dinâmica atmosférica de Júpiter, um gigante gasoso com condições vastamente diferentes das do nosso planeta natal. Entender a dinâmica atmosférica de Júpiter, um gigante gasoso com condições vastamente diferentes do nosso planeta natal, não apenas desvenda os segredos de Júpiter, mas também lança luz sobre os princípios mais amplos que governam as atmosferas, incluindo a nossa. As 4 maiores luas de Júpiter Io, Europa, Ganimedes e Calisto são conhecidas como as luas galileanas, nomeadas em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu em 1610. Cada uma dessas luas é um mundo por si só. Io é o corpo mais ativamente vulcânico do sistema solar, com sua superfície coberta de enxofre e dióxido de enxofre, dando-lhe uma aparência colorida e manchada. Europa possui uma crosta de gelo e os cientistas acreditam que pode abrigar um oceano subsuperficial, tornando-a um local potencial para a vida extraterrestre. Ganimedes, a maior lua do sistema solar, é a única lua conhecida por ter seu próprio campo magnético. Calisto, caracterizada por sua superfície extremamente craterada, também se acredita ter um oceano sob sua superfície. Sabe-se que Júpiter tem 79 luas, mas luas adicionais podem ter sido descobertas desde então. Saturno não é o único planeta com um sistema de anéis, embora muito mais fracos e menores. Júpiter também possui anéis, compostos principalmente de partículas de poeira provenientes de impactos nas pequenas luas internas do planeta.
Esses anéis foram descobertos pela primeira vez pela sonda Voyager 1 da NASA em 1979. O estudo de Júpiter avançou muito desde as primeiras observações de Galileu. Múltiplas missões como Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2, Galileu, Juno e mais foram enviadas a Júpiter para estudar sua composição, campo magnético e luas. Pioneer 10 e 11 foram as primeiras espaçonaves a se aproximar de Júpiter, fornecendo dados valiosos sobre seus cinturões de radiação, campo magnético e algumas luas. As sondas Voyager 1 e 2 fizeram descobertas significativas, como a detecção dos anéis de Júpiter e a confirmação da atividade vulcânica de Io. O orbitador Galileu passou 8 anos estudando o planeta e suas luas, e a sonda acoplada fez uma imersão direta na atmosfera de Júpiter, fornecendo as primeiras medições diretas de sua composição. A missão Juno, ainda ativa em 2021, fez contribuições significativas para nossa compreensão da estrutura interna, atmosfera e magnetosfera de Júpiter. Júpiter, o colossal gigante gasoso, permanece um ponto focal de curiosidade para astrônomos entusiastas do espaço. Seu tamanho impressionante, dinâmicas atmosféricas complexas, multidão de luas e sistema de anéis fracos fazem dele um objeto de estudo fascinante. À medida que continuamos a explorar Júpiter por meio de observações telescópicas e missões espaciais, desvendamos os segredos que ele guarda, enriquecendo nossa compreensão do cosmos. Por enquanto, maravilhamo-nos com a sinfonia celestial que Júpiter conduz, sua presença sendo um testemunho da intricada, diversa e vasta natureza do nosso sistema solar. Vênus é quase idêntico à Terra em tamanho, tornando-se um dos nossos vizinhos mais semelhantes no sistema solar. Com um raio médio de cerca de 6.052 quilômetros, é aproximadamente 95% do tamanho da Terra. Sua massa é cerca de 81,5% da Terra. Essa semelhança em massa e tamanho significa que Vênus também tem uma densidade comparável à da Terra, aproximadamente 5,24 gramas por centímetro cúbico, implicando uma composição semelhante de rocha e ferro. Vênus e Terra têm uma estrutura comparável, de um núcleo central de ferro rodeado por um manto rochoso e uma crosta fina. O núcleo de Vênus, embora não tão bem compreendido quanto o da Terra, acredita-se que seja parcialmente líquido, semelhante ao da Terra. Este núcleo de ferro é estimado em cerca de 3.200 quilômetros de diâmetro. Acima do núcleo está o manto de Vênus, composto de rocha silicatada que se estende até aproximadamente 2.500 quilômetros do centro do planeta. Isso é coberto por uma crosta fina, estimada entre 10 e 20 quilômetros de espessura. A rotação de Vênus é uma característica única entre os planetas do nosso sistema solar. Ao contrário da maioria dos outros planetas, que giram em seu eixo na mesma direção em que orbitam o Sol, Vênus gira na direção oposta. Este é um fenômeno que ainda não é totalmente compreendido pelos cientistas, mas alguns acreditam que pode ser devido a uma colisão maciça com um corpo celeste no passado, que alterou a dinâmica rotacional do planeta. Vênus gira extremamente devagar, com um dia sideral levando 243 dias terrestres, a rotação mais lenta de qualquer planeta do sistema solar. Essa rotação lenta contribui para a falta de um campo magnético significativo no planeta. Outra peculiaridade da rotação de Vênus é que um dia solar em Vênus, o tempo entre um nascer do Sol e o próximo é mais curto do que seu dia sideral. Devido à sua rotação retrógrada e órbita ao redor do Sol, o dia solar em Vênus é de cerca de 116,75 dias terrestres. O ano do planeta, ou o tempo que leva para orbitar o Sol, é de cerca de 225 dias terrestres, que é mais curto do que seu dia sideral. Isso faz de Vênus um dos poucos planetas onde um dia é mais longo do que um ano. A gravidade na superfície de Vênus é cerca de 90% da gravidade na superfície da Terra, o que significa que, se você pudesse ficar em Vênus, sentiria-se um pouco mais leve do que na Terra. No entanto, a extrema pressão atmosférica e a temperatura tornariam impossível a sobrevivência dos humanos sem proteção. A superfície de Vênus parece ser geologicamente jovem, com um número relativamente baixo de crateras, indicando uma idade da superfície entre 300 milhões e 600 milhões de anos. Os cientistas acreditam que Vênus passa por um processo cíclico onde o calor do interior do planeta causa a repavimentação da superfície em um evento de resurfacing global.
Há fortes evidências de atividade vulcânica generalizada em Vênus. Milhares de vulcões pontilham sua superfície, variando de menos de 1,6 km de diâmetro a mais de 240 km. O planeta tem muito mais vulcões do que qualquer outro no nosso sistema solar. No entanto, atualmente não há evidências definitivas de que esses vulcões ainda estejam ativos, embora estudos recentes sugiram que alguns podem ter entrado em erupção nos últimos poucos milhões de anos. Apesar da aparente atividade geológica, Vênus não experimenta atividade tectônica significativa como a Terra. Embora Vênus tenha cadeias de montanhas e vales de rift semelhantes àqueles vistos em regiões tectonicamente ativas na Terra, ele não possui o tipo de placas tectônicas grandes e distintas vistas em nosso planeta natal. Isso pode ser devido à rotação lenta do planeta, que limita o efeito Coriolis necessário para impulsionar a atividade tectônica em grande escala. A atmosfera de Vênus é uma de suas características mais distintas e intrigantes. A atmosfera é composta principalmente de dióxido de carbono, sendo a maior parte restante nitrogênio. No entanto, também há vestígios de outros gases, como dióxido de enxofre, vapor d'água, monóxido de carbono, argônio e hélio. Essa composição é vastamente diferente da atmosfera de nitrogênio e oxigênio da Terra, tornando o ar de Vênus tóxico para os humanos e a maioria das formas de vida conhecidas. A atmosfera de Vênus está organizada em várias camadas, e a troposfera, que se estende da superfície até cerca de 64 km de altitude, a mesosfera, que se estende do topo da troposfera até cerca de 90 km de altura, e a termosfera, que alcança até 200 km acima da superfície do planeta. Acima disso, há uma região de transição chamada exosfera, que se funde com o vazio do espaço. A alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera de Vênus cria um forte efeito estufa, aprisionando o calor e tornando o planeta mais quente do Sistema Solar, até mais quente do que Mercúrio, que está mais próximo do Sol. Os gases de efeito estufa na atmosfera absorvem a energia térmica irradiada pelo Sol, impedindo que ela escape de volta ao espaço. Isso resulta em temperaturas de superfície médias em torno de 467 graus Celsius, o que é quente o suficiente para derreter chumbo. Há muito pouca variação de temperatura entre o dia e a noite ou entre o Equador e os polos devido à distribuição eficiente de calor na densa atmosfera. Isso resulta em uma temperatura praticamente constante e semelhante a uma fornalha em toda a superfície do planeta. A pressão atmosférica em Vênus é enorme, aproximadamente 92 vezes maior do que a da Terra ao nível do mar. Isso é equivalente à pressão experimentada a 1000 metros de profundidade nos oceanos da Terra. Um humano exposto a tal pressão sem proteção seria esmagado. Apesar disso, a altas altitudes na atmosfera de Vênus, cerca de 50 quilômetros acima da superfície, as condições de pressão e temperatura são semelhantes às da superfície da Terra. A atmosfera de Vênus está perpetuamente encoberta por densas nuvens opacas que cobrem todo o planeta. Essas nuvens refletem cerca de 75% da luz solar que atinge Vênus de volta ao espaço, razão pela qual Vênus é tão brilhante e facilmente visível da Terra. Os ventos na alta atmosfera de Vênus são incrivelmente rápidos, atingindo velocidades de até 720 km por hora, muito mais rápidos do que os ventos dos furacões mais fortes na Terra. Esses ventos se movem em um fenômeno conhecido como superrotação, onde a atmosfera gira muito mais rápido do que a superfície do planeta. Perto da superfície, no entanto, os ventos são muito mais lentos, geralmente menos de alguns quilômetros por hora. Vênus abriga a montanha mais alta do Sistema Solar, Maxwell Montes, que se eleva a 20 quilômetros acima do nível médio da superfície de Vênus. A superfície do planeta também é marcada por numerosos crateras de impacto, extensos fluxos de lava e características únicas da superfície, como coroas de estruturas circulares causadas pelo surgimento de material quente do manto de aracnoides, formações circulares com padrões de fratura complexos. Devido à rotação lenta de Vênus e à densa atmosfera, o planeta não experimenta atividade sísmica significativa como a Terra. No entanto, estudos recentes sugerem que Vênus pode ainda ser geologicamente ativo. Vênus tem sido um alvo de interesse desde o início da exploração espacial. As missões Venera e Vega da União Soviética,
a Pioneer Venus da NASA e a Venus Express da Agência Espacial Europeia contribuíram significativamente para nossa compreensão do planeta. O programa Venera alcançou muitos marcos, incluindo o primeiro dispositivo feito pelo homem a entrar na atmosfera de outro planeta e o primeiro pouso bem-sucedido em outro planeta. Essas missões forneceram dados valiosos sobre a atmosfera e a superfície de Vênus. Mais recentemente, o orbitador Magellan da NASA mapeou quase toda a superfície de Vênus usando radar para penetrar a espessa cobertura de nuvens. Esta missão revelou detalhes sobre as características da superfície e a geologia de Vênus. Apesar dos desafios impostos pelas condições adversas de Vênus, os cientistas permanecem interessados em explorar mais o planeta. As missões Veritas e Da Vinci mais planejadas pela NASA visam estudar a história geológica e as condições atmosféricas de Vênus, fornecendo insights sobre se Vênus poderia ter abrigado água líquida ou até mesmo vida. Enquanto isso, a missão Envision da Agência Espacial Europeia se concentrará em entender por que Vênus e Terra seguiram caminhos evolutivos tão diferentes. A missão Akatsuki do Japão está atualmente estudando a atmosfera e os padrões climáticos de Vênus. Vênus, nosso planeta vizinho, é um mundo intrigante de extremos. Seu ambiente hostil apresenta desafios significativos à exploração. No entanto, sua semelhança com a Terra em tamanho e composição, juntamente com indícios de atividade geológica e água líquida passada, mantém nossa curiosidade viva. À medida que nos preparamos para novas missões a Vênus, estamos à beira de grandes descobertas que podem remodelar nossa compreensão do Sistema Solar e nosso lugar nele. Como o reflexo do potencial futuro do nosso próprio planeta, Vênus serve tanto como um aviso quanto como uma oportunidade para a descoberta científica. Alienígenas são eles reais? Existem e, se sim, como eles se parecem? Hoje iremos mergulhar profundamente no tópico dos alienígenas, explorando várias teorias e fatos sobre essas criaturas misteriosas. Vida extraterrestre existe, que esta teoria sugere que a vida existe em outro lugar no universo, talvez até mesmo dentro do nosso próprio sistema solar. A vida microbiana poderia potencialmente existir em Marte ou em algumas das luas de Júpiter e Saturno, por exemplo. Formas de vida mais complexas, como civilizações inteligentes, também poderiam existir em planetas que orbitam outras estrelas. O paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi pergunta: se a vida inteligente é comum no universo, por que não detectamos nenhuma evidência dela? Algumas teorias sugerem que civilizações inteligentes tendem a se autodestruir, enquanto outras propõem que elas estão muito distantes ou não têm desejo de se comunicar conosco. Alienígenas antigos. Esta teoria sugere que alienígenas visitaram a Terra no passado e influenciaram a história e a cultura humanas. Os defensores dessa teoria apontam para obras de arte e textos antigos como evidência de visitas alienígenas. Avistamentos de OVNIs, que objetos voadores não identificados são frequentemente citados como evidência de visitas alienígenas. Embora muitos avistamentos possam ser explicados por fenômenos naturais ou objetos feitos pelo homem, alguns permanecem inexplicáveis e poderiam potencialmente ser evidência de visitas extraterrestres. A teoria da simulação, e esta teoria propõe que toda a nossa realidade é uma simulação de computador criada por uma civilização avançada. Embora não trate especificamente de alienígenas, essa teoria sugere que os criadores da simulação poderiam ser uma civilização extraterrestre. Para começar, vamos abordar a pergunta mais básica: os alienígenas existem? De acordo com a equação de Drake, desenvolvida em 1961 pelo astrônomo Frank Drake, a probabilidade de que vida inteligente exista em outro lugar no universo é alta. A equação leva em conta fatores como o número de estrelas em nossa galáxia, o número de planetas que poderiam potencialmente suportar vida e a probabilidade de que a vida se forme nesses planetas. Usando esses fatores, a equação de Drake estima que poderia haver milhões de civilizações inteligentes apenas em nossa galáxia. Mas a pergunta permanece: já encontramos essas civilizações? Muitas pessoas acreditam que sim, e há inúmeras histórias de avistamentos de alienígenas, abduções e encontros. No entanto, há poucas evidências concretas para apoiar essas afirmações. Então, vamos explorar algumas das teorias mais populares sobre como os alienígenas poderiam se parecer.
A imagem tradicional dos alienígenas como seres pequenos, verdes e de grandes olhos é um produto da cultura popular. No entanto, é improvável que os alienígenas se pareçam com isso. Na verdade, é impossível prever como os alienígenas poderiam se parecer, uma vez que sua aparência dependeria das condições do planeta em que evoluíram. Por exemplo, se uma espécie alienígena evoluísse em um planeta com alta gravidade, poderia ter corpos mais curtos e robustos. Se evoluíssem em um planeta com um ambiente hostil e cheio de radiação, poderiam ter evoluído para serem mais resistentes à radiação. É também possível que algumas espécies alienígenas possam não ter corpos como os conhecemos. Elas poderiam existir como pura energia ou como um coletivo de mente coletiva. Mas por que os alienígenas visitariam a Terra? Há algumas razões possíveis. Alguns cientistas especulam que os alienígenas podem estar interessados em nosso planeta por causa de sua localização única no universo. A Terra está em uma zona habitável não muito quente, não muito fria, e com as condições certas para a vida prosperar. Os alienígenas podem estar interessados em estudar nosso planeta para aprender mais sobre como a vida pode sobreviver nessas condições. Outra razão pela qual os alienígenas podem visitar a Terra é para entrar em contato conosco. Se existem milhões de civilizações inteligentes na galáxia, é possível que algumas delas estejam tentando se comunicar conosco. No entanto, se esse for o caso, eles podem estar se comunicando de maneiras que não conseguimos compreender. Seus métodos de comunicação podem ser muito diferentes dos nossos. Então, o que devemos fazer se encontrarmos alienígenas? Muitos cientistas acreditam que devemos abordar qualquer encontro com cautela. Devemos evitar fazer movimentos bruscos ou ações agressivas, pois essas podem ser mal interpretadas pelos alienígenas. Em vez disso, devemos tentar nos comunicar de maneira pacífica e não ameaçadora. Se conseguirmos fazer contato com alienígenas, isso pode ter profundas implicações para nossa compreensão do universo. Isso pode desafiar nossas crenças sobre nosso lugar no cosmos e nos forçar a enfrentar algumas das grandes questões sobre a vida, o universo e tudo. Agora que exploramos algumas das teorias e possibilidades de vida alienígena, vamos considerar a ideia do paradoxo de Fermi. Este paradoxo levanta a questão: se existem tantas civilizações inteligentes por aí, por que não vimos nenhuma evidência delas? Por que não detectamos nenhum sinal ou observamos naves espaciais de outros mundos? Uma possibilidade é que civilizações avançadas tendem a se autodestruir. Com a tecnologia vem o potencial para a destruição, seja por meio de danos ambientais, guerra ou alguma outra catástrofe. É possível que muitas civilizações inteligentes alcancem um ponto em que não conseguem se sustentar e, em última instância, falham. Outra possibilidade é que civilizações inteligentes não tenham desejo de entrar em contato conosco. Talvez elas simplesmente não estejam interessadas na Terra ou em se comunicar com outras espécies, ou talvez estejam muito longe para detectar nossos sinais, e nós somos muito primitivos para detectar os deles. Independentemente das razões, o paradoxo de Fermi permanece um mistério e um assunto de muita especulação. Mas vamos voltar nossa atenção para a possibilidade de vida em nosso próprio sistema solar. Embora não tenhamos encontrado nenhuma evidência de vida inteligente, há alguns sinais promissores de que a vida microbiana pode existir em outros planetas ou luas. Por exemplo, o rover da NASA em Marte detectou metano na superfície do planeta, o que pode ser um sinal de vida microbiana. Cientistas também encontraram evidências de oceanos subterrâneos em algumas das luas de Júpiter e Saturno, que poderiam potencialmente suportar vida. Se encontrarmos evidências de vida microbiana em nosso próprio sistema solar, isso seria uma grande descoberta e poderia ter implicações significativas para nossa compreensão da vida no universo. Vamos considerar as possíveis implicações de descobrir vida inteligente. Se fizermos contato com uma civilização alienígena, isso poderia ter impactos profundos em nossa sociedade e em nossa compreensão do universo. Por um lado, isso poderia desafiar nossas crenças e visões de mundo existentes. Poderíamos precisar reavaliar nossas ideias sobre nosso lugar no cosmos, nossas crenças religiosas e filosóficas e nossa compreensão das origens da vida.
Isso também poderia levantar questões sobre a ética de interagir com outras espécies inteligentes e as responsabilidades que acompanham tais interações. Outro impacto potencial poderia ser em nossa tecnologia e progresso científico. Se encontrássemos uma civilização mais avançada, poderíamos aprender com sua tecnologia e conhecimento, acelerando potencialmente nosso próprio progresso. Por outro lado, isso também poderia representar uma ameaça, caso os alienígenas tivessem intenções hostis em relação a nós. É difícil dizer com certeza se os alienígenas, se existirem, seriam perigosos para nós. Não temos evidências concretas de vida extraterrestre inteligente, então qualquer especulação sobre suas intenções ou comportamentos é puramente hipotética. Algumas pessoas argumentam que os alienígenas poderiam ser perigosos se fossem mais tecnologicamente avançados do que nós e tivessem a capacidade de nos conquistar ou destruir. Outros apontam que qualquer civilização avançada o suficiente para viajar pelo espaço provavelmente teria uma compreensão mais sofisticada do universo e poderia ser mais pacífica e cooperativa. Também é possível que os alienígenas sejam indiferentes a nós, simplesmente nos observando à distância sem nenhuma intenção de interagir. Em suma, embora seja divertido especular sobre os possíveis perigos da vida alienígena, a verdade é que simplesmente não sabemos o suficiente para tirar conclusões definitivas sobre suas intenções ou comportamentos. A busca por vida extraterrestre deve ser abordada com uma mente aberta e uma dose saudável de curiosidade, em vez de medo ou paranoia. Independentemente dos impactos potenciais, a busca por vida inteligente continua. Estamos constantemente desenvolvendo novas tecnologias e refinando nossas técnicas para buscar sinais e evidências de outras civilizações. Embora as chances de encontrar vida inteligente possam ser pequenas, a busca pelo conhecimento e pela descoberta é um esforço valioso por si só. No início, nada existia. Então, o cosmos começou a tomar forma há cerca de 13,7 bilhões de anos. Como isso aconteceu, ou se houve um antes do tempo, permanece um mistério. No entanto, os físicos reuniram uma linha do tempo aproximada dos eventos significativos na existência do cosmos, usando dados de telescópios e modelos da física de partículas. Desde seu começo até sua inevitável extinção, examinaremos os pontos-chave na evolução do nosso universo. O Big Bang. O Big Bang é um momento no tempo, não um local no espaço, a partir do qual tudo se desdobrou. Para ser mais preciso, é o primeiro segundo do tempo, o ponto na história a partir do qual todos os outros segundos foram medidos. Apesar de seu nome comum, o Big Bang não foi uma explosão, mas sim um momento em que o universo era incrivelmente quente e denso, antes de o espaço começar a se expandir em todas as direções simultaneamente. O cenário do Big Bang sugere que o universo era um ponto infinitamente pequeno de densidade infinita. No entanto, essa é apenas uma maneira conveniente de expressar que não sabemos ao certo o que aconteceu naquele momento. Agora entendemos que as leis da física se quebram no Big Bang, pois infinitos matemáticos não fazem sentido nas equações da física. Era da inflação cósmica que, em seguida, o universo expandiu-se rapidamente em tamanho. Ele pode ter se expandido exponencialmente após o Big Bang, separando partes do espaço que antes colidiam. Este período, conhecido como inflação, ainda é principalmente teórico, mas ganhou aceitação entre cosmologistas como uma possível explicação para a notável semelhança entre partes distantes do espaço. Tentativas de detectar essa expansão na luz do cosmos primitivo foram relatadas em 2014. No entanto, uma investigação mais aprofundada revelou que o pó interplanetário estava causando interferência, e não a inflação. Apenas alguns milissegundos após o Big Bang, a temperatura do cosmos primordial estava entre 7 trilhões e 10 trilhões de graus Fahrenheit. Durante esse período, os quarks estavam livres para se mover. Esses quarks se combinavam com gluons, que são os portadores da força nuclear forte, formando uma sopa primordial que permeava todo o universo. Cientistas replicaram essas condições em aceleradores de partículas na Terra. No entanto, essas condições desafiadoras só duraram algumas frações de segundo. No período subsequente, talvez alguns milésimos de segundo após o Big Bang, o universo continuou a se expandir e esfriar. Isso criou um ambiente propício para a fusão de quarks em prótons e nêutrons.
O fundo cósmico de neutrinos, que ainda não foi detectado pelos cientistas, foi criado um segundo após o Big Bang, quando a densidade do cosmos diminuiu o suficiente para que os neutrinos atravessassem o espaço sem interagir com nada. Prótons e nêutrons se fundiram durante os primeiros 3 minutos da existência do universo, criando um isótopo de hidrogênio conhecido como deutério, junto com hélio e uma pequena quantidade do próximo elemento mais leve, o lítio. No entanto, esse processo cessou à medida que a temperatura caiu. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, átomos de hidrogênio e hélio se combinaram com elétrons livres para formar os primeiros átomos neutros. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um remanescente dessa era, identificada pela primeira vez em 1965, foi criada quando os fótons, que antes colidiam com elétrons, puderam se mover livremente sem interrupções. Houve um longo período em que nada no cosmos emitia luz. Esse intervalo de tempo, cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang, é conhecido como as eras das trevas cósmicas. Como os astrônomos obtêm grande parte de seu conhecimento sobre o universo estudando a luz das estrelas, essa era permanece excepcionalmente difícil de estudar. As primeiras estrelas se formaram quando hidrogênio e hélio começaram a se comprimir em esferas massivas, cerca de 180 milhões de anos após o Big Bang, criando temperaturas infernais em seus centros. O universo entrou em um período conhecido como alvorada cósmica ou reionização, após os intensos fótons dessas estrelas e galáxias primitivas quebrarem átomos neutros de hidrogênio em prótons e elétrons. Embora seja difícil determinar a duração exata da reionização, os cientistas estimam que esse processo foi concluído cerca de 500 milhões de anos após o Big Bang. Quase 1 bilhão de anos após o Big Bang, buracos negros supermassivos começaram a se formar nos centros das galáxias primitivas que estavam se fundindo. Quasares intensos, visíveis a 12 bilhões de anos-luz de distância, se acenderam e começaram a emitir seus intensos feixes de luz, marcando uma era significativa nos anos intermediários do universo. Ao longo dos bilhões de anos seguintes, o cosmos passou por uma evolução adicional. Regiões mais densas do universo primitivo atraíram mais material devido à gravidade, levando à formação de uma bela teia cósmica filamentar. Essas estruturas lentamente se expandiram em aglomerados de galáxias e longos filamentos de gás e poeira. Cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, uma estrela amarela com anéis se formou a partir de uma nuvem de gás em uma galáxia. Esses anéis acumulados eventualmente se tornaram os 8 planetas do nosso sistema solar, bem como numerosos cometas, asteroides, planetas anões e luas. O terceiro planeta a partir do Sol, a Terra, ou reteve grande parte de sua água durante esse processo ou recebeu um dilúvio de gelo e água de cometas mais tarde. Bactérias primitivas apareceram neste terceiro mundo aquático entre 3,8 e 3,5 bilhões de anos atrás. Esses organismos evoluíram ao longo do tempo em incríveis criaturas marinhas e enormes dinossauros. Cerca de 200 mil anos atrás, surgiram seres eretos, capazes de contemplar a vastidão do espaço e aprender sobre o universo. Este não é, claro, o capítulo final. O futuro do cosmos permanece um mistério para os físicos. Isso depende, em grande parte, de nossa capacidade de quantificar com precisão as características da energia escura, o fator desconhecido que se acredita estar acelerando a expansão do universo. Se o universo continuar a se expandir indefinidamente, todas as estrelas em todas as galáxias eventualmente se apagarão, e até os buracos negros evaporarão, deixando para trás um cosmos sem vida, cheio de energia inerte. Alternativamente, o universo pode enfrentar um grande colapso, uma reversão do Big Bang, onde a gravidade triunfa sobre a força expansiva da energia escura. Outra possibilidade é o grande rasgo, em que o cosmos se despedaça se a energia escura acelerar a expansão a tal ponto que tudo se distancie cada vez mais. Cientistas passaram décadas estudando o universo usando várias ferramentas e técnicas para desvendar os mistérios de nosso passado cósmico. Através de seus esforços, determinaram que o universo tem uma idade estimada de cerca de 13,8 bilhões de anos. A busca pela idade do universo começou no início do século XX, quando astrônomos perceberam que nosso universo estava se expandindo. O conceito de um universo em expansão foi proposto pela primeira vez pelo astrônomo belga Georges Lemaitre em 1927.
No entanto, foi apenas com o trabalho do astrônomo americano Edwin Hubble, nas décadas de 1920 e 1930, que a ideia ganhou aceitação ampla. As observações revolucionárias de Hubble sobre galáxias distantes revelaram que elas estavam se afastando de nós a grandes velocidades. Quanto mais distante uma galáxia estava, mais rápido ela se movia. Essa relação, conhecida como a Lei de Hubble, sugeria que o universo não era estático, mas em expansão. Se o universo está se expandindo, ele deve ter sido menor no passado. Essa constatação levou os cientistas a se perguntarem qual seria a idade do universo. As primeiras tentativas de estimar a idade do universo basearam-se em modelos de evolução estelar. Os cientistas sabiam que as estrelas passam por mudanças previsíveis à medida que envelhecem. Eles acreditavam que, ao estudar as propriedades das estrelas em nossa própria galáxia, poderiam determinar a idade do universo. No entanto, essas primeiras estimativas foram prejudicadas por incertezas em nossa compreensão da evolução estelar e variaram de alguns milhões de anos a vários bilhões de anos. Na década de 1960, foi descoberta uma maneira mais precisa de determinar a idade do universo. Em 1964, os astrônomos Arno Penzias e Robert Wilson detectaram uma radiação de fundo fraca presente em todas as direções do céu. Essa radiação, conhecida como radiação cósmica de fundo em micro-ondas, é considerada a radiação residual do Big Bang, o evento que marcou o nascimento do universo. A descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas foi um grande avanço na compreensão do universo e proporcionou aos cientistas uma ferramenta poderosa para estimar a idade do universo. Ao estudar as propriedades da radiação cósmica de fundo, os cientistas puderam inferir detalhes importantes sobre o universo primitivo, como sua temperatura e composição. Essas informações, por sua vez, puderam ser usadas para estimar a idade do universo. Nas décadas seguintes, os cientistas refinaram suas medições da radiação cósmica de fundo e melhoraram sua compreensão do universo primitivo. Eles também desenvolveram modelos mais sofisticados de evolução cósmica que levaram em conta os efeitos da matéria escura e da energia escura, duas substâncias misteriosas que compõem a maior parte do universo. Ao combinar essas observações e modelos, os cientistas chegaram a uma estimativa de 13,8 bilhões de anos para a idade do universo. Essa estimativa foi confirmada por uma variedade de medições independentes, incluindo observações de supernovas distantes e da estrutura em grande escala do universo. A idade do universo é um dos fatos mais bem estabelecidos na cosmologia. Esse fato tem implicações profundas para nossa compreensão do cosmos. A idade do universo revela que nosso universo tem uma longa e fascinante história que remonta a bilhões de anos, quando era apenas uma pequena, quente e densa singularidade. Mostra que as estrelas e galáxias que vemos hoje são o resultado de bilhões de anos de evolução cósmica, impulsionada pelas forças da gravidade e pela interação entre matéria e energia. Com 13,8 bilhões de anos, por que o universo ainda está se expandindo a uma taxa acelerada? Qual é a natureza da matéria escura e da energia escura, e como elas moldam a evolução do universo? Como as primeiras estrelas e galáxias se formaram, e qual era a natureza do universo em seus primeiros momentos? Estas são apenas algumas das muitas perguntas que os cosmólogos estão trabalhando para responder. A idade do universo fornece uma peça crucial na busca para entender o cosmos, mas é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. Um dos aspectos mais fascinantes da idade do universo é como ela se conecta à natureza fundamental do espaço e do tempo. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, o espaço e o tempo estão entrelaçados, formando uma estrutura de 4 dimensões conhecida como espaço-tempo. Essa estrutura pode ser distorcida pela presença de matéria e energia, levando a fenômenos como ondas gravitacionais e buracos negros. A idade do universo nos mostra que o espaço-tempo tem evoluído por bilhões de anos, se esticando e se deformando em resposta às forças cósmicas. Mostra que o próprio tecido do universo tem uma história, e que as estruturas que vemos hoje são o resultado de uma interação intrincada entre espaço-tempo, matéria e energia. Embora o universo esteja se expandindo a uma taxa acelerada hoje, ainda não está claro qual será seu destino final.
Algumas teorias sugerem que o universo continuará a se expandir para sempre, eventualmente se tornando um lugar frio e escuro, desprovido de estrelas e galáxias. Outras teorias propõem que o universo eventualmente colapsará sobre si mesmo, levando a outro Big Bang e ao nascimento de um novo universo. Qualquer que seja o destino final do universo, a idade do universo nos diz que estamos vivendo em um momento notável na história cósmica. Temos a oportunidade de estudar o universo enquanto ele ainda está evoluindo e mudando, com estrelas ainda nascendo e galáxias ainda colidindo e se fundindo. Ao estudar o universo e sua evolução, podemos obter insights sobre a natureza fundamental do cosmos e nosso lugar dentro dele. A idade do universo também oferece insights sobre a probabilidade de existirem civilizações inteligentes em outras partes do cosmos. Se a vida for um evento relativamente comum no universo, e se as condições para o desenvolvimento de vida inteligente estiverem presentes em outros planetas, pode haver muitas civilizações por aí que são muito mais antigas e avançadas do que a nossa. Além disso, a idade do universo tem implicações para nossa busca por vida extraterrestre. Ao estudar as condições que levaram ao surgimento da vida na Terra e ao explorar a diversidade de formas de vida em nosso planeta, podemos obter insights sobre os tipos de ambientes que podem sustentar vida em outras partes do universo. Algumas teorias até sugerem que o nosso universo é apenas um entre muitos em um multiverso, uma vasta e complexa rede de universos paralelos com suas próprias propriedades e histórias únicas. A idade do universo sugere que, se um multiverso realmente existir, então houve tempo suficiente para o surgimento de muitos universos diferentes, cada um com sua própria história e destino. Por fim, a idade do universo nos lembra da incrível beleza e maravilha do cosmos. Desde a radiação cósmica de fundo deixada pelo Big Bang até a dança intrincada das estrelas e galáxias no céu noturno, o universo é uma tapeçaria rica e complexa de fenômenos que nos enche de admiração e nos faz refletir. Em conclusão, a idade do universo é um fato notável que tem profundas implicações para a nossa compreensão do cosmos e do nosso lugar nele. Ela oferece insights sobre as origens e a evolução do universo, o potencial para a existência de vida extraterrestre, a natureza da realidade e a beleza e mistério do cosmos. À medida que continuamos a explorar os mistérios do universo, a idade do universo permanecerá uma peça-chave de informação que nos guiará na busca para entender o cosmos e nosso lugar nele. Antigamente, conhecíamos apenas os planetas que orbitavam nosso Sol, mas agora sabemos que existem mundos rochosos e enormes nuvens de gás que orbitam outras estrelas. Eles também têm grandes histórias para contar. A história inicial desses planetas deve ter sido incrivelmente violenta. Os planetas se formam da mesma maneira em qualquer lugar, eles emergem da poeira e de outros materiais que sobraram depois que as estrelas nasceram. Então, se todos são formados da mesma maneira, o que os torna tão diferentes? Ao que parece, o universo está cheio de galáxias, nuvens de gás, estrelas e planetas. Nosso sistema solar tem 8 planetas, mas agora sabemos que eles são apenas uma pequena parte de uma vasta família de planetas no céu. Este é um momento importante na história da ciência, pois confirmamos a existência de outros sistemas planetários. Só em nossa galáxia, a Via Láctea, que contém 200 bilhões de estrelas, provavelmente existem dezenas de planetas. A NASA lançou o telescópio espacial Kepler em 2009 em uma missão de 6 anos para descobrir novos planetas orbitando outras estrelas. Até agora, ele encontrou mais de 400 planetas. Alguns são gigantes gasosos enormes, 5 vezes maiores que Júpiter. Alguns seguem órbitas selvagens e erráticas, tão próximos de uma estrela que estão se incendiando. Uma coisa é certa, não há 2 planetas iguais. Cada um é único, mas a maioria desses novos mundos está muito distante e é difícil de estudar. A maior parte do que sabemos sobre como os planetas funcionam vem dos 8 que orbitam nosso Sol. Em nosso próprio sistema solar, os planetas se dividem em 2 tipos principais. O sistema solar interno tem 4 planetas rochosos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. O sistema solar externo contém 4 gigantes gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um dos 8 mundos é muito diferente dos outros 7. Quando nosso sistema solar nasceu, 4,6 bilhões de anos atrás, cada planeta começou a desenvolver suas próprias características únicas.
Quando o Sol se acendeu, ele liberou uma enorme nuvem de gás e poeira no espaço. Todos os 8 planetas, incluindo os planetas rochosos mais próximos do Sol e os gigantes gasosos mais distantes, vieram dessa nuvem de detritos espaciais. Embora todos os planetas do nosso sistema solar sejam feitos dos mesmos materiais, eles se formaram sob condições muito diferentes. Alguns se formaram perto do Sol, onde era muito mais quente, enquanto outros se formaram mais longe, onde era muito mais frio. Como esses ambientes eram tão diferentes, os planetas que surgiram deles também se tornaram muito diferentes. No início do sistema solar, havia uma mistura relativamente equilibrada de silicatos, vapor d'água, hidrogênio, metano e outros elementos. Esses materiais na nuvem de poeira são como ingredientes em um bolo. Eles a cozinham de maneiras diferentes, dependendo de como os ingredientes são misturados e de quão quente está o forno. Assim como quando você assa um bolo, os ingredientes mudam à medida que cozinham. Isso é basicamente o que aconteceu no sistema solar. Cada planeta cozinhou-a de uma maneira ligeiramente diferente, dependendo de quão perto estava do Sol. Perto do Sol, onde era quente, os gases queimaram e a água evaporou. Apenas materiais que permanecem sólidos em altas temperaturas, como metais e rochas, conseguiram sobreviver. É por isso que apenas planetas rochosos se formaram próximos ao Sol. À medida que um planeta se afasta do Sol, ele a cozinha de uma maneira diferente. O tipo de planeta que se forma depende do que está na nuvem de poeira. Se um sistema solar se forma a partir de uma nuvem que não contém material suficiente para planetas rochosos, pode ser que tenha apenas gigantes gasosos. Se você quiser planetas rochosos, precisa de uma nuvem cheia de metais e rochas. À medida que a nuvem de poeira esfria, os materiais com pontos de ebulição altos começam a se condensar em sólidos, formando pequenos grãos minerais. Essas pequenas partículas de rocha e minerais são o início de um novo mundo rochoso. Com o tempo, elas começam a se unir. Se você tivesse uma molécula de poeira e outra molécula de poeira, elas colidiriam e formariam uma partícula de poeira um pouco maior. Esse processo continua, com as partículas de poeira gradualmente se unindo e crescendo. Esse processo é chamado de acreção. À medida que as partículas crescem, elas se tornam rochas. Então, rochas colidem com outras rochas, formando blocos. Esses blocos colidem, criando blocos ainda maiores. Eventualmente, surge algo grande o suficiente para que sua gravidade se torne forte o bastante para atrair mais material. Em vez de apenas colidir com outras coisas para crescer, o planeta em formação começa a puxar ativamente o material ao seu redor. No início do sistema solar, provavelmente havia cerca de 100 planetas jovens. A maioria deles não sobreviveu. Se você observar o asteroide 4 Vesta no cinturão de asteroides, pode ter uma ideia do tamanho que um planeta rochoso precisa ter para puxar a si mesmo em forma esférica. Vesta, com 529 quilômetros de diâmetro, não é grande o suficiente para ser uma esfera. Um planeta precisa ter pelo menos 800 quilômetros de diâmetro para ter gravidade suficiente para se comprimir em uma esfera. Se for menor, ele mantém uma forma irregular. Toda vez que um planeta jovem e redondo colide com algo, ele esquenta mais e mais, até começar a derreter. A gravidade então começa a separar os materiais pesados dos mais leves. Os materiais mais leves flutuam para a superfície e formam uma crosta, enquanto os metais mais pesados afundam para o centro, formando um núcleo mais denso. Finalmente, esses planetas jovens começam a parecer planetas de verdade, mas ainda precisam sobreviver a uma fase violenta e destrutiva, um período cruel que determina quais planetas viverão e quais morrerão. Depois que o Sol foi formado, todos os nossos 8 planetas surgiram da mesma nuvem de poeira e gás. Mas eles se tornaram muito diferentes. Não havia um plano específico para como cada novo planeta seria criado. Embora seguissem as leis da física e da química, muito do que aconteceu foi simplesmente uma questão de sorte. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, nosso Sol estava cercado por cerca de 100 planetas jovens. Isso se transformou em uma verdadeira arena de destruição, planetas colidiam entre si e a maioria foi destruída.
A história inicial desses planetas foi incrivelmente violenta, com muitas colisões acontecendo durante as fases finais do crescimento de cada planeta. À medida que essas colisões ocorriam, alguns planetesimais cresciam às custas de outros. Esses objetos, que eventualmente se tornariam planetas, cresceram cada vez mais. À medida que aumentavam de tamanho, atraíam planetesimais menores ao seu redor, causando uma grande quantidade de detritos espaciais atingindo a superfície dos protoplanetas. Quando tudo acabou, apenas 4 planetas rochosos restaram. Devido a eventos em seu passado, cada planeta se tornou muito diferente dos outros. Marte é uma terra desolada e congelada, a Terra possui água líquida fluindo, Vênus está repleta de vulcões, e Mercúrio é pequeno, árido e extremamente quente. Mercúrio, por exemplo, provavelmente passou por uma colisão maciça. Como resultado, sua fina crosta e seu núcleo denso sugerem que ele pode ter sido um planeta maior, mas algo colidiu com ele em um ângulo, arrancando sua crosta mais leve e deixando apenas o centro denso. A Terra também sofreu um impacto severo. Perto do final de seu desenvolvimento, um objeto maciço colidiu com a Terra, rasgando seu manto e lançando pedaços em órbita. Esses pedaços eventualmente se reuniram para formar a Lua. Marte também parece ter experimentado um impacto significativo. O hemisfério norte de Marte tem uma crosta mais fina do que o hemisfério sul, e uma teoria sugere que um objeto maciço atingiu Marte no início de sua história, arrancando grande parte de sua crosta norte, que depois se acumulou no sul. Essas colisões tiveram 2 efeitos principais: reduziram o número de planetas jovens e forneceram novos materiais aos sobreviventes. Se uma colisão envolvesse um objeto metálico, aqueles fragmentos afundariam para formar o núcleo do planeta, enquanto materiais mais leves ou gelados flutuariam e se tornariam parte da crosta. Perto do Sol, 4 planetas rochosos estavam quase completos. Eles tinham núcleos sólidos de ferro, cercados por camadas de ferro líquido e rocha derretida, com uma crosta na superfície. Apesar de esses planetas rochosos terem se formado da mesma maneira e a partir dos mesmos materiais básicos, cada um deles se tornou muito diferentes em tamanho e com destinos muito distintos. O espaço pode parecer vazio, mas não está. Ele está cheio de matéria expelida pelo Sol. O Sol gera campos magnéticos fortes, que se elevam em laços maciços acima de sua superfície. Quando esses laços colidem, uma tempestade de partículas carregadas e quentes é lançada ao espaço. Isso é conhecido como vento solar. Astronautas no espaço podem sentir o vento solar, mas apenas quando fecham os olhos. Quando você fecha os olhos, às vezes pode ver um pequeno flash. Esse flash é causado por uma partícula energética passando pela sua cabeça e interagindo com o fluido em seu olho. Astronautas veem um desses flashes a cada poucos minutos. O vento solar pode ser mortal para astronautas se eles forem expostos a altos níveis dele. Durante as missões Apollo, houve uma explosão solar entre 2 aterrissagens na Lua que teria matado os astronautas se eles estivessem lá naquele momento. No entanto, aqui na Terra, o vento solar não representa uma grande ameaça porque estamos protegidos por um campo magnético invisível gerado pelo núcleo da Terra. Campos magnéticos podem ser criados através do movimento, convertendo a energia do movimento em energia magnética. Isso é exatamente o que acontece nas profundezas da Terra. À medida que a Terra gira, o metal líquido quente dentro dela flui ao redor do núcleo sólido, transformando sua energia em um campo magnético que se estende a partir dos polos. Esse campo magnético impede que o vento solar entre na atmosfera do planeta. Se um planeta tem um campo magnético, ele desvia o vento solar ao redor do planeta. O campo magnético da Terra empurra o vento solar para longe, protegendo a atmosfera e tudo na superfície. Às vezes, grandes tempestades de radiação solar podem desestabilizar o campo magnético, causando espetaculares exibições de luz conhecidas como auroras sobre os polos. Sem um campo magnético, a atmosfera e a água da Terra seriam levadas pelo vento solar, deixando-a seca e sem vida, muito parecida com Marte. Marte foi formado de maneira semelhante à Terra, mas hoje é frio, seco e inativo. Então, o que causou uma mudança tão drástica entre os 2 planetas?
Em 2004, a NASA enviou 2 robôs, os rovers Spirit e Opportunity, a Marte para explorar sua superfície. Eles confirmaram que Marte é um deserto árido e perigoso, com uma atmosfera muito mais fina do que a da Terra. No entanto, também encontraram evidências de que a água uma vez existiu em Marte. Marte nem sempre foi um lugar seco e estéril. Evidências fortes mostram que a água esteve uma vez abaixo da superfície, subiu para o topo e evaporou. Em algumas áreas, podemos até ver ondulações no solo, formadas pela água em movimento. Isso sugere que a água uma vez fluiu pela superfície marciana, e onde havia água, provavelmente havia uma atmosfera densa. Mas o que mudou? Marte, assim como a Terra, teve vulcões no passado, o que significa que uma vez teve um interior quente. Seu núcleo, composto de ferro e cercado por metal líquido, deveria ter gerado um campo magnético, assim como a Terra. Mas Marte é menor do que a Terra, o que significa que perdeu calor mais rapidamente. À medida que o núcleo esfriou e se solidificou, a convecção que impulsiona o campo magnético parou. Sem o escudo magnético, o vento solar arrancou a atmosfera de Marte, fazendo com que a água evaporasse. Marte se transformou no planeta frio e vazio que vemos hoje. Marte, Terra, Vênus e Mercúrio, os planetas rochosos, todos se formaram dentro de 150 milhões de milhas do Sol. Mas mais longe, cerca de 4 vezes mais distante, o Sol moldou um tipo diferente de planeta. Aqui, gigantes gasosos como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno se formaram. Esses planetas maciços não possuem superfícies sólidas e são feitos de gás, com atmosferas densas de hidrogênio, hélio e metano. Astrônomos descobriram mais de 400 novos planetas em outros sistemas solares, e quase todos eles são grandes planetas gasosos. Nosso sistema solar tem 4 gigantes gasosos, todos com atmosferas densas que se estendem por dezenas de milhares de milhas. Esses gigantes gasosos também têm muitas luas, com Júpiter e Saturno cada um possuindo mais de 60 luas. Além disso, os gigantes gasosos têm anéis. Saturno é o mais famoso por seu impressionante sistema de anéis, mas Júpiter, Urano e Netuno também têm anéis. Os anéis de Saturno, no entanto, são os mais visíveis à distância. De longe, os anéis de Saturno parecem ser um único disco plano, mas na realidade, consistem em milhares de anéis menores, cada um com apenas algumas milhas de largura. Quando a sonda Cassini sobrevoou, descobriu que bilhões de pedaços de gelo e detritos espaciais estavam se movendo dentro dos anéis a velocidades de até 50 mil milhas por hora. Esses pedaços de gelo e rocha colidem constantemente uns com os outros, alguns formam pequenas luas, enquanto outros se quebram. No entanto, eles nunca crescem mais, pois a imensa gravidade de Saturno os despedaça. Os cientistas estão apenas começando a entender como esses anéis vieram a existir. Uma ideia é que um cometa colidiu com uma lua, tirando-a de sua órbita e trazendo-a mais perto de Saturno. A gravidade de Saturno então despedaçou a lua, e todo esse detrito ficou preso nos anéis que cercam o planeta. Mas os verdadeiros mistérios dos gigantes gasosos estão profundamente dentro deles, a dezenas de milhares de milhas abaixo de suas nuvens. É aqui que as coisas ficam realmente estranhas, um lugar tão extremo que desafia as leis naturais. A maioria dos novos planetas que descobrimos orbitando estrelas distantes são gigantes gasosos, muito maiores do que Júpiter. Mas ninguém sabe realmente o que acontece dentro dos planetas gigantes gasosos, seja no nosso sistema solar ou em locais distantes. Sabemos que a espessa atmosfera de Júpiter se estende por cerca de 64 mil quilômetros, e podemos ver faixas de gás se movendo em altas velocidades, causando tempestades violentas na superfície. Mas o que acontece nas profundezas permanece desconhecido. A NASA enviou a espaçonave Galileu em uma jornada de 14 anos até Júpiter para investigar. Em 7 de dezembro de 1995, a Galileu lançou uma sonda na atmosfera de Júpiter a uma velocidade de 257 mil quilômetros por hora. À medida que descia pelo ar denso, seu paraquedas a desacelerou. A sonda observou relâmpagos nas nuvens e ventos atingindo velocidades de 720 quilômetros por hora. Durante 58 minutos, transmitiu dados de volta à Terra. O que aconteceu com a sonda Galileu?
Ela não atingiu uma superfície sólida, simplesmente continuou caindo no ambiente de Júpiter, onde a pressão continuava a aumentar. À medida que descia, registrou pressões 23 vezes maiores que as da Terra e temperaturas mais de 150 graus Celsius mais quentes. No ambiente profundo de um gigante gasoso, à medida que se desce ainda mais na sopa de hidrogênio, mesmo sem uma superfície sólida, o material torna-se incrivelmente pesado. Eventualmente, a sonda foi esmagada pela imensa pressão após descer apenas 200 quilômetros. Embora não tenha sobrevivido por muito tempo, forneceu aos cientistas valiosos insights sobre o interior de Júpiter, mas o núcleo escuro do planeta continua sendo um mistério. Assim como alguns planetas rochosos, os gigantes gasosos também têm campos magnéticos. O campo magnético de Júpiter é 20.000 vezes mais forte do que o da Terra, estendendo-se até Saturno, mais de 640 milhões de quilômetros de distância. Assim como na Terra, o campo magnético de Júpiter desvia o vento solar, protegendo sua atmosfera. Mas quando os cientistas estudaram o campo magnético de Júpiter, descobriram que ele também afeta as luas do planeta. A lua vulcânica Io, que orbita a apenas 350 mil quilômetros de Júpiter, ejeta uma tonelada de gás e poeira no espaço a cada segundo através de seus vulcões. Isso se intensifica ainda mais devido ao campo magnético de Júpiter, que cria cinturões de radiação poderosos, tornando a região ao redor de Júpiter altamente ativa. Na verdade, se você apontar uma antena de rádio para Júpiter, pode ouvir como o campo magnético do planeta interage com seus arredores. Júpiter e Saturno são capazes de criar auroras sem o vento solar. Seus enormes campos magnéticos geram essas auroras, mostrando que até mesmo os gigantes gasosos têm campos magnéticos. Mas como os gigantes gasosos criam campos magnéticos? Na Terra, isso é feito por um metal líquido quente que gira em torno do núcleo sólido de ferro do planeta. Os gigantes gasosos provavelmente têm um mecanismo semelhante, mas não possuem núcleos de ferro quentes. Em vez disso, eles se formaram em torno de núcleos congelados de poeira e gelo. Então, realmente não sabemos o que está acontecendo dentro deles. Não sabemos do que são feitas as partes mais profundas do interior de Júpiter. É possível que Júpiter tenha um núcleo sólido em seu centro, ou ainda possa ser líquido. Talvez nunca saibamos com certeza, já que nenhuma sonda poderia jamais viajar os 70 mil quilômetros necessários para alcançar o centro do planeta. A espaçonave Galileu foi destruída antes de poder alcançar o núcleo de Júpiter. A gravidade e o calor moldam a evolução dos planetas, desde seus núcleos internos até suas atmosferas externas. Essas são as grandes forças criativas por trás da formação dos planetas. No entanto, há mais um ingrediente-chave que tem um grande impacto em como os planetas se formam, e esse é a água. Os planetas podem parecer estáticos e imutáveis, mas estão em constante evolução. Um planeta em nosso sistema solar perdeu sua atmosfera e se transformou em um deserto. Outro planeta ficou muito quente e se transformou em um lugar infernal. Até a Terra mudou ao longo do tempo, e a água desempenhou um papel importante nessa transformação. Quando você olha para a Terra do espaço, pode ver muita água, por isso ela é chamada de a planeta azul. Pode parecer que a Terra é muito úmida, mas, na realidade, apenas 0,006% da massa da Terra é água. Parte dessa água está nos oceanos e outra parte está presa no manto. Na verdade, a Terra é uma rocha relativamente seca. Todos os planetas rochosos internos se formaram perto do Sol, então começaram secos. Qualquer água que eles inicialmente tivessem evaporou ou foi expelida durante as colisões violentas que ajudaram a formar os planetas. Se houvesse água na Terra durante essas primeiras colisões, ela teria evaporado e desaparecido. Então, de onde veio a água da Terra? Quando olhamos para Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, vemos que eles têm muita água presa dentro deles. Suas luas também contêm grandes quantidades de água. Mas como parte dessa água acabou na Terra? A resposta provavelmente é que alguns asteroides e cometas, que estavam longe o suficiente do Sol para reter sua água, se moveram para o sistema solar interno. Milhões desses asteroides e cometas aquosos colidiram com a Terra ao longo do tempo,
depositando gradualmente a água que agora cobre a maior parte do planeta. Sem essa água superficial, a vida não existiria. Mas e se a Terra tivesse água demais? Os oceanos seriam muito mais profundos, cobrindo os continentes e até o Monte Everest. É provável que a quantidade exata de água que a Terra tem foi o que tornou possível a evolução dos humanos como uma espécie tecnológica. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, uma chuva de cometas e asteroides trouxe a quantidade certa de água para a Terra, moldando o mundo que conhecemos hoje. É possível que o mesmo processo esteja acontecendo em algum outro lugar do universo neste exato momento. Há muita água lá fora, isso é certo. O átomo mais comum no universo é o hidrogênio, e o oxigênio também é um dos elementos mais comuns. Juntos, eles formam o H2O, tornando a água uma molécula muito comum. Isso significa que a água é amplamente distribuída pelo universo, e também estamos descobrindo que planetas são comuns. No entanto, ainda não encontramos outro planeta onde a água esteja em estado líquido. Mais de 400 novos planetas foram descobertos por cientistas, mas nenhum deles é exatamente como a Terra. O que ainda não encontramos é um planeta em torno de outra estrela que tenha o mesmo tamanho, massa e composição química da Terra. Encontrar um planeta assim continua sendo um objetivo extraordinário para a humanidade, uma espécie de santo graal. Mas continuaremos procurando. Nossa galáxia sozinha contém cerca de 200 bilhões de estrelas, e até 40 bilhões delas podem ter seus próprios planetas. Estamos entrando no que será conhecido como a Era Dourada da exploração planetária. No futuro, começaremos a entender de verdade como as coisas são diferentes lá fora. As leis da física e da química nos dizem como os planetas se formam. Muitos cientistas acreditam que é apenas uma questão de tempo até encontrarmos outro planeta como a Terra, um que se formou a partir dos mesmos materiais, no lugar certo, com a quantidade certa de água. Uma coisa é certa, e há bilhões de planetas esperando para serem descobertos.